Fala pessoal do Infomoney, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo. Estamos conectando aqui também no Facebook, deixa eu só tirar o volume aqui, já está sem volume. Bom, sejam muito bem-vindos a todos, vocês que estão no Facebook, os mais de 1 milhão de seguidores do Facebook, vocês que estão no canal da Infomoney TV, eu sou o Thiago Salomão e tenho aqui comigo o meu xará Thiago Reis, ele é fundador da Suno Research e a gente está aqui hoje para falar de uma dica de leitura. Essa ideia de falar desse livro surgiu algumas semanas atrás. O Thiago já vem com um projeto bem bacana, vou deixar ele explicar um pouco da fundação da Suno Research. Ele se aproximou bastante do Luiz Barsi, um dos maiores investidores da Bolsa. Fizeram um projeto de perguntas e respostas com os usuários do Facebook e muitas perguntas foram sobre livro. E o Luiz Barsi, daquele jeito bem humilde dele, bem descontraído, respondeu: olha, o único livro brasileiro que eu recomendo, que eu gosto da leitura, que eu aprecio, que eu recomendo, é o livro Faça Fortuna com Ações. Até eu pedi para o Thiago trazer, mas eu tive uma grata surpresa, que era para chegar em janeiro, mas chegou ontem o livro, eu não pude, eu ainda li só a contracapa, algumas páginas, mas está aqui o livro Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. É um livro, só para deixar bem claro, né, um disclaimer, né, acho que a analista faz isso muito. A gente não ganha nada com essa divulgação de livro, a gente só tem o interesse mesmo de fomentar a leitura de uma obra que um dos maiores investidores de sucesso da Bolsa Brasileira recomendou e, por sorte, o Thiago Reis já leu, grifou, destacou, trouxe até um resumo. A gente vai falar um pouquinho dessa obra, de por que o Luiz Barsi considera ela tão importante e por que ela é tão útil, por que ela pode se tornar bem útil para quem está começando na Bolsa. Bom, Thiago, primeiramente quero agradecer aí a disponibilidade. Eu sei que final de ano fica um pouco complicado a agenda, mas antes da gente falar do livro, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da Suno e como surgiu essa iniciativa com o Luiz Barsi, que parecia, por ser um cara tão importante na Bolsa, parecia tão pouco acessível e de repente, em poucos meses, vocês já fizeram um negócio muito grande que está sendo muito legal. Dá para acompanhar pela página do Facebook de vocês. Tá certo. Obrigado por estar aqui, Salomão. É sempre um prazer estar aqui na Infomoney. A Suno Research começou com o propósito de trazer uma educação e informação de maneira legítima para as pessoas no Brasil. A gente vê que existe uma grande carência por informação, por educação, principalmente no que se refere a ações. Existe esse problema de maneira generalizada, mas com relação a finanças é um pouco mais do que a média do Brasil. E daí eu falei, quem que é uma pessoa que tem legitimidade para falar sobre o assunto, que tenha respeitabilidade e que seja até, de certa forma, carismático, né? E daí eu pensei, eu conheço o Luiz Barsi, seria muito legal se a gente pudesse trazer o conhecimento que ele tem através da internet, que você consegue massificar a informação. Então, uma conversa que eu tenho com ele, se a gente conseguir replicar na internet, a gente consegue impactar milhares, quem sabe até um dia milhões de pessoas, né? E eu acho que é um conhecimento muito legítimo, né? Assim, a gente vê algumas pessoas por aí prometendo muita coisa e o que ele faz é exatamente o contrário. Ele fala assim, ó, pessoal, o que eu faço é mais ou menos isso, deu certo para mim e a gente... Talvez você se sinta confortável de seguir essa abordagem de investimento que eu sigo, né? E daí a gente abriu para perguntas e respostas dos leitores e confesso que teve um leitor lá que fez uma pergunta que eu gostaria de ter feito, mas nunca pensei, né? E ele perguntou assim, qual livro você indica? Quais obras literárias você indica? E daí ele indicou o livro do Décio Bazin, e até fala que ele ajudou a escrever, né? Ele era próximo do Décio Bazin, acho que era meio da mesma turma. O mercado naquela época devia ser como hoje, não devia ser tão grande, né? Hoje temos 500 mil investidores no Brasil. 500 mil CPFs. CPFs em bolsa. Investidores devem ter, acho que 20% disso, né? Exatamente. E daí eu pensei, naquela época devia ser menor ainda esse grupo, né? E os poucos investidores, assim como hoje já se falam, naquela época também deveriam se falar. Obviamente, hoje é muito mais fácil a comunicação entre as pessoas, por rede social, telecomunicações, etc. E ele indicou esse livro do Décio Bazin, que eu recomendo fortemente, eu já li, e grifei aqui os principais pontos. É um livro que não é tão volumoso, tem 200, 300 páginas,
E ele fala um pouco da estratégia de investimentos muito focada em dividendos. E eu confesso assim que depois de conversar tantas horas com o Luiz Barsi, se falassem para mim que esse livro tinha sido escrito pelo Luiz Barsi, eu não duvidaria, porque parece que o Décio Bazin e o Barsi eram assim, intelectualmente irmãos gêmeos, assim, porque é muito parecida as ideias que estão no livro com as ideias que o Luiz Barsi transmite para as pessoas. Só contar um pouquinho, aliás, você trouxe até um resumo, não sei se a gente pode mostrar na tela esse resumo aqui, mas o Décio Bazin, ele além de operador, ele era jornalista, né? Uhum. Mas o que veio primeiro? Ele primeiro foi jornalista, depois se tornou operador, ou foi uma coisa junto com a outra? Eu confesso que eu não encontrei muitos dados sobre o Décio Bazin. Eu procurei bastante na internet, mas eu acho que na época que ele trabalhava, não existia internet, então existe pouca documentação sobre ele. Até tentei procurar os parentes dele, não consegui. Mas assim, então a gente vai pelo que a gente encontrou na internet, né? E também no livro. No livro, inclusive na contracapa, fala assim, com a experiência que acumulou em 3 décadas de atuação na Bolsa, quase 20 anos como analista de mercado de capitais, no jornal Gazeta Mercantil e na revista Balanço Financeiro. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, ele era operador e também fazia, não sei se um bico de jornalista na Gazeta Mercantil, que era o valor econômico Sim. da época, era o Infomoney da época. O Infomoney impresso, né? O Infomoney impresso, assim, era o líder de mercado. Até quando eu comecei, ela ainda existia, depois foi descontinuada. Mas enfim, ele era um jornalista de um veículo de grande impacto no meio, né? E essa revista Balanço Financeiro, a qual eu confesso que não conheço, não é da minha época. Uhum. Enfim, eu sei que ele era jornalista e pelo que eu ouço relatos, ele era um operador, assim como o Luiz. E, bom, vamos então passar para os principais insights do livro, porque eu queria saber o que faz esse livro tão bom e por que ele é tão alma gêmea do Barsi. Assim. Então, será que a gente pode mostrar aqui na tela? Sinta-se à vontade. Eu vou até deixar a letra aqui um pouco maior, porque quem está vendo pelo Facebook pode ter uma qualidade menor. Vamos ver se a gente consegue deixar o maior possível aqui. Bom, acho que aqui já dá... Aqui a gente traz um resumo do Décio Bazin, né? Foi um operador e jornalista que investia, afirma durante o livro que não era bem remunerado sua profissão, nós ganhávamos tão mal quanto qualquer outro empregado, porém seus investimentos permitiam que ao longo do tempo tivesse uma renda semelhante ao presidente das empresas. Aí o livro, aqui, queria começar a partir daqui, o livro destaca 2 pontos, a ciclicidade dos mercados, que é esse boom and bust, e a estratégia de investimentos focada em dividendo. O que é esse boom and bust que o Bazin falava, o Reis? Bom, primeiro começar pela descrição ali. Ele falou que não era bem remunerado. Né? Mas já em 1986, ele recebia dividendos através dessa estratégia superior ou equivalente ao presidente de empresa. Ou seja, assim, uma pessoa que não ganha muito, mas consegue economizar e investir de maneira correta, consegue ao longo da vida fazer uma transformação, né? Então, eu acho que esse livro aqui ele tem um caráter não apenas técnico, mas até motivacional. A pessoa que não ganha tão bem e vê isso, pode pensar, sim, é possível, e eu acredito também que sim, é possível. Lógico que existem sacrifícios a serem feitos, né? Assim, para investir você tem que economizar, e para economizar, muitas vezes você tem que abrir mão de algumas coisas. Falando sobre a ciclicalidade, que ele fala muito durante o livro, esse livro é de 1982, e eu imagino que ele deve ter começado a investir lá na década de 70. E ele viu uma série desses processos de boom and bust, né? Que é quando as ações sobem muito, se tornam caras, e o processo contrário, quando vem alguma crise e as ações ficam de graça, né? E hoje a gente vê que o mercado está se recuperando, estava numa baita crise há um tempo atrás, mas o que a gente vê depois de analisar o livro é que isso é um movimento natural do mercado. Existem baixas do mercado, existem altas, e se você segue uma metodologia como essa, você vai se proteger nas altas e vai
ser mais agressivo nas baixas, porque o que ele faz? A gente pode já ir para o próximo ponto, que é buscar ações de dividendos, e no mercado em alta, essas ações começam a ficar caras. Assim, os dividend yields, que é a relação entre o dividendo que a ação paga e o seu preço, começam a ficar muito esticadas e os yields começam a ser baixos. Nesse momento, ele recomenda, pare de comprar ações e, se possível, venda suas ações, né? Faça caixa. E, inevitavelmente, vem sempre uma crise no Brasil, daquele tempo e até hoje, é rico em crises, né? Isso é ruim, por um lado, mas é bom por outro, porque você consegue ter sempre momentos bons para você alocar seu dinheiro de maneira inteligente. Dá para perceber que a estratégia dele, agora, por que é tão irmão gêmeo do Barsi, né? Porque é a ideia mesmo de ser mais agressivo quando a ação está barata para poder comprar e fazer uma carteira de dividendo, né? Até no exemplo que você cita aqui, ele usou um exemplo que o Barsi usou nesse ano, né? Que é a ação do Banco do Brasil. Para quem acompanha as postagens do Infomoney falando do Barsi, se eu não me engano, foi na metade do ano, um pouquinho depois lá de março, abril, o Barsi começou a comprar Banco do Brasil, né? A ação estava bem barata e ele até no motivo pelo qual ele explicou a compra eram os dividendos que o banco pagava. E aqui ele dá esse exemplo, bem que você falou do dividend yield. Em 71, o papel mais caro, que era o BB, tinha um cash yield de 0,4%, muito abaixo da taxa básica de 6%. É por isso que as ações estavam super avaliadas, ninguém dava atenção a certos senhores de cabelos brancos que apontavam para essa discrepância e consideravam irracionais os preços. Aí em 79 ela atingiu o preço mais baixo, o cash yield era de 7,5% por semestre, acima da taxa básica anual, que era 6%. Ou seja, ele sempre acabava buscando esse cash yield, a gente pode entender como dividend yield. É isso aí. Que é a divisão do dividendo pelo preço da ação. Então, quando o investimento que ele fazia na ação, o retorno de dividendo era maior do que a taxa, essa taxa que ele usa era uma taxa de juros ou taxa real? Deveria ser taxa... Ele usava taxa de juros real, né? Que era daquela época de 6% e passado aí 3, 4 décadas a gente está mais ou menos onde estávamos, né? Então dá até para colocar a teoria dele mais ou menos em prática quase que diretamente, né? Assim, os juros não mudaram no Brasil. Como você pode ver aí, a gente já estava em 71, o dividend era 0,4%, era muito baixo, ou seja, as ações estavam caríssimas, né, do Banco do Brasil. Eu nunca vi isso na minha vida, nem no boom passado aí de 2012, o Banco do Brasil chegou a pagar nem perto disso, né? Chegou a, sei lá, 4%. E já em 79, 8 anos depois, o Banco do Brasil estava pagando 7,5% por semestre, né? Ou seja, 15 por ano, arredondando. Lógico que tem juros compostos, etc., um pouquinho mais. Mas por volta de 15% ao ano. E quem estava comprando ali, aparentemente, fez um ótimo negócio. Bom, vamos continuar aqui no resumo. Falando da estratégia de investimento do Bazin, que é uma consequência dos dividendos. Era bem esse ponto que eu queria chegar mesmo, essa taxa de juros de 6%. Fazendo uma comparação com o Luiz Barsi, Reis, ele não é tão criterioso quanto o Bazin, né? Porque pelo que eu percebi pelo resumo e até pelo que a gente já conversou, ele era quase como uma fórmula de Excel, né? A ação tem que estar com o dividendo, tem que pagar mais do que a taxa de juros reais, que era os 6% que ele usava. Tinha alguns outros parâmetros, né? Que era a restrição de endividamento excessivo, os dividendos dos últimos 3 anos tinha que ser em linha com o dividendo dos últimos 12 meses. Se houvesse notícias negativas, poderiam afetar o lucro, vendia imediatamente. Tinha algum outro parâmetro também de alguma métrica de endividamento, não tinha? Ele pelo que eu entendi, no livro ele não abre, ele deixa bem um caráter bem subjetivo, tá? Ele não fala, a dívida tem que ser menor que patrimônio, tem que ser 2, 3 vezes EBITDA, acho que naquela época nem se falava tanto em EBITDA quanto hoje. Ele não usa uma análise quantitativa de endividamento. É meio que no olho, assim. Mas nessas 3 aqui era quase que uma regra, né? Dividend yield tem que ser acima de 6%. Os dividendos dos últimos 3 anos tem que ser em linha com os dos últimos 12 meses.
E se tivesse notícia negativa, vendia imediatamente. Vendia. E comprava igualmente as ações que sobravam. Assim, ele, pelo que eu entendo, ele não dava preferência, né? Assim, se o Banco do Brasil estivesse pagando 10, a Uzi Minas estivesse pagando 8, passou acima de 6 e a empresa está saudável, compra igualmente. Ele não fazia uma ponderação de talvez tamanho da empresa ou risco. Não, pelo menos não no livro, né? Se ele entrava na carteira, ele botava meio a meio. Eu desconfio assim que é muito difícil ter uma visão desapaixonada, né? Eu acho que o cara via ali o Banco do Brasil, os em Minas, com mais ou menos o mesmo yield. Eu desconfio que ele dava uma preferência para aquela ação que ele mais se identificava, sim, o que é legítimo também. Mas o que ele indica no livro é quase que um Excel, como você disse. E ele até fala aqui, né, em 81, apenas 20 empresas de um total de 429 se qualificavam por investimento seguindo essa abordagem. A gente, não fazendo esse exercício agora, mas você acha que hoje no Brasil teria mais de 20 empresas que se qualificariam nessa abordagem do Bazin ou seriam menos? Eu acho que seria um pouco menos. Algo interessante da gente notar é que em 1981 existiam 429 empresas listadas em bolsa. 25, não, mais, né? 30 e... Eu sou de 85 e tenho 30. Então são 35 anos depois, a gente está... Não andamos em nada. Se tiver praticamente a mesma coisa. Fora que tem um monte de Walking Dead na bolsa, que é as grandes empresas que estão na bolsa, exatamente, mas ninguém negocia, nem faz nada, né? Exato. Enfim, eu acho que a gente conseguiria encontrar 20 empresas. Eu faço isso no Economática, quem sabe no futuro a gente não faz uma matéria sobre esse assunto. Eu tenho certeza que 12 empresas a gente encontraria. 20 empresas talvez tivesse que ser empresas com menor liquidez, porque tem algumas empresas, posso só dar um exemplo aqui, Alfa Financeira, né? É uma empresa que paga mais de 6%, mas obviamente negocia muito pouco por dia, 10, 15 mil reais por dia, preciso checar esse número e ver, mas é um volume muito pequeno. É aquela tipificação que quem entrou lá atrás não sai e hoje quem está de fora é difícil entrar, né? Inclusive eu tive um papo com um dos principais acionistas minoritários da Alfa, que acho que tem 10 ou 15% das ações, que entrou lá atrás e por pagar um grande dividendo. Exatamente. O Grupo Alfa tem, acho que 4 ou 5 empresas listadas em bolsa e quase todas essas empresas se qualificam nessa abordagem. O dividend yield está acima de 6%, aparentemente são empresas com endividamento, uma situação financeira muito tranquila. E não tem muitos escândalos, não tem muita notícia, nem para o bem nem para o mal. A empresa ela é public shy, né? Assim, ela evita aparecer muito para os investidores. E, enfim, é uma empresa de baixa liquidez. Não sei se interessa a todos, mas é uma empresa que se qualifica, né? No livro, ele não faz muita distinção de liquidez. Agora, outro ponto aqui, até no final do resumo fala aqui, né? Depois de montar a carteira, o investimento é acompanhado semestralmente. A gente eu não sei o quanto que eu conseguiria seguir semestralmente o investimento. Não sei se é por acompanhar a bolsa todo dia, mas semestralmente não é tempo demais, ainda mais falando de Brasil. Eu não sei como é que era na época a divulgação de balanços. Hoje é trimestral, mas existem inclusive alguns países que é semestral a exigência. Eu não sei como era naquela época. O que ele sugere é que você analise o desempenho do business, o desempenho operacional da empresa e não o desempenho do preço. Né? Então você deveria acompanhar uma empresa ao longo da divulgação desses resultados operacionais, que é consequência da divulgação de resultados. Eu imagino que naquela época não era trimestral, também era mais difícil a informação. Temos que lembrar que naquela época, muitas vezes, se você queria ter acesso a um balanço, você tinha que ir na sede da Bovespa e fuçar naqueles documentos todos empoeirados. A gente reclama hoje do site da CVM, que é difícil achar balanço, mas no passado era bem mais difícil, né? Muito mais complicado. Então, eu acho que talvez esse semestralmente também se aplicava naquela época, porque assim, o cara acompanhar todo dia, o cara vai ter que ir todo dia na Bovespa lá procurar os documentos. Eu acho que é um pouco mais difícil. Mas eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Você não deve ficar acompanhando tanto o preço diariamente. Acompanhe a empresa mais operacional e não fica tanto em cima, porque quem fica muito em cima fica nervoso, o preço pode influenciar a pessoa. Eu acho que pela abordagem que tanto o Bazin quanto
você está explicando, o próprio Barsi, até para quem acompanhou as entrevistas do Fora da Curva, que a gente falou com muitos gestores de longo prazo, acho que tem dois públicos no mercado financeiro, né? Um público predominantemente, que acho que é a grande maioria do público que acompanha o InfoMoney, que é o cara que opera mais o curto prazo, que é o cara que quer aquela ação para comprar hoje, para vender daqui uma semana, um mês, talvez 2 meses. Ele não pensa muito nessa carteira de longuíssimo prazo, né? Mas o que o próprio Bazin mostra, que o Barsi tem replicado, né? Que esse viés de longo prazo, por isso que às vezes a liquidez acaba não sendo tão importante, porque como ele vai ficar com a ação por muito tempo, ele está olhando para o desempenho operacional e sobretudo para o dividendo e não para o preço da ação, então o critério de liquidez acaba não sendo algo tão determinante para fazer um investimento, né? Só uma ressalva aqui, estou acompanhando os espectadores do Facebook, Arthur Vieira de Moraes, conhece ele, professor? Grande professor, um abraço, Arthur. Um abraço para o meu professor também, me deu aula ano passado no MBA, grande professor de fundos imobiliários aqui da InfoMoney TV, tem um programa toda sexta. Agora, você falou que daria para trazer para os dias de hoje essa teoria de achar ações que pagam dividendo acima de 6%, dividendos constantes, e qual era o terceiro critério? Se houvesse notícia negativa, vendia imediatamente. Então, vamos trazer para o pessoal, talvez essa semana de Natal a audiência já seja mais fraca, mas vamos começar 2017 trazendo essas ações. Aí a gente mostra o pessoal que gosta de acompanhar a filosofia do Barsi, a gente mostra as ações que poderiam entrar nessa lista. Será que a gente consegue fazer, Reis? Com certeza, o que depender de mim, pode contar comigo. Pô, então tá ótimo. Então já tá compromisso feito. 2017 a gente traz essas ações aí para quem gosta de seguir a filosofia do Barsi, mas aí fica aquele disclaimer, né? Para ter a paciência que o Barsi tem com as ações, né? Para comprar e esperar. O retorno com dividendo não tem como, né? Eu acho que vai bem na linha do que o Carlos Caval, um grande economista do Safra, disse uma vez em um evento sobre reforma fiscal do Brasil. Ele falou, o pessoal fala que a reforma tem que ser fiscal, a reforma tem que ser gradual, mas tem que ser gradual de curto prazo. Não dá para ser gradual no curto prazo, é bem isso, estratégia de dividendo é a mesma coisa, não dá para ser uma estratégia de dividendo para querer ganhar dinheiro no curto prazo. Eu queria ver se tinha alguns pedidos de análise, só perguntaram o nome do livro, eu já passei, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Eu não vou recomendar nenhum lugar que eu comprei, porque eu joguei lá no Buscapé e achei o lugar que tinha o preço menor. E até falaram que ia entregar em janeiro, por isso que até fiquei triste de fazer esse livro sem ter em mãos, mas já está aqui, já chegou. Então talvez não seja um presente para o Natal, já que passou, mas se você tem algum amigo que aceita receber um presente a longo prazo, já vale essa dica de presente para quem gosta de acompanhar o mercado financeiro. Bom, o pessoal aqui já falou algumas ações, alguém falou de TOTOS, falou de Links, falou de bancos, mas será que a gente poderia falar pelo menos alguma ação de cabeça assim que você já acha que entraria nesse critério, Reis? Que você já até, quando começou a ler, já foi lá, pesquisou, achou alguma ação? Bom, existem algumas ações que estão passando por esses crivos que a gente mostrou aí no resumo. Eu dou destaque para duas. A Grendene, que é uma empresa produtora de calçados, com uma margem muito boa. Para quem não conhece a Grendene, as principais marcas são Raider, Melissa. E é uma empresa que tem margens boas, tem mais de 1 bilhão de caixa líquido, ou próximo de 1 bilhão de reservas em caixa, já descontadas as dívidas. É uma empresa que tem um histórico muito bom de crescimento, margens altas, rentabilidade elevada e que hoje está pagando mais de 6% de dividendos. Isso que ela não paga, paga próximo da metade do lucro dela em caixa. Ou seja, ela poderia, quem sabe até, teria espaço para pagar mais, né? Então, essa é uma das empresas. Outra empresa que está passando nesses filtros, vamos dizer assim, é a Par Corretora. O código é PARC3. É uma empresa que tem o monopólio, a exclusividade, melhor dizendo a palavra, do processo de corretagem de seguros dentro do banco, a Caixa Econômica Federal. As margens dela são excelentes,
margem EBITDA de 50%, é muito raro você encontrar empresas com esse tipo de margem na Bolsa. Outra empresa que tem uma saúde financeira muito boa, ela tem, se não me engano, 120, 140 milhões de reais em caixa líquido, tem distribuído muito próximo da totalidade do lucro dela, e é uma empresa que, por incrível que pareça, tem crescido ao longo dessa crise, né? Assim, a gente vê muitas empresas sofrendo, tendo que fazer cortes, etc. Essa empresa, Thiago, ela está crescendo acima da inflação num ano que está todo mundo sofrendo para sequer não ter perda de receita, né? Então, é uma empresa que tem mostrado uma solidez muito grande no que se diz o operacional durante a crise. É uma empresa que até estava negociando próximo da máxima aí há uns 2, 3 meses atrás, mas aconteceu um processo aí de venda por algum investidor que ocasionou a queda de uns 15 para uns 12 que está hoje. E com essa queda ela começa a passar no filtro. Quando ela estava a R$15, ela não pagava esses 6%, ela estava pagando um pouquinho menos. Aí ela ficou 20% mais barato, já começa. E já ela está pagando por volta da casa dos 7%. Que aí vai naquela linha, né? Que acho que esse é um grande dilema de quem acompanha a dica de investimento, acha que vai ter. Porque se falar, nossa, a Par Corretora ficou 20% mais barata, caiu 20%, é hora de comprar para quem pensa em dividendo. Aí ela vai e cai mais uns 10%, aí o cara, poxa, mas deu uma dica errada. Mas a estratégia é essa, a estratégia é comprar barato para receber em dividendo, porque o resultado continua bem resiliente. Legal os dois exemplos que você deu, Reis, porque para quem acompanha o mercado financeiro, a Grendene é uma típica pagadora de dividendos. E a Par Corretora não tem nem 2 anos na Bolsa, né? Não tem. Entrou, acho que foi um dos últimos IPOs que a gente teve. Inclusive, nas entrevistas que eu fiz para o Infomoney Fora da Curva, o Antônio Boncristiano, presidente da GP Investimentos, fala bastante de Par Corretora no vídeo, porque é uma das ações que estão dentro do fundo da GP. Antes de continuar, só perguntar aqui para a produção, será que a gente tem mais 10 minutos? Bom, então... Porque eu falei que não teve nenhum pedido de análise, Reis, e vieram alguns pedidos. Então, para a gente não perder tanto tempo, a gente poderia falar quais que entrariam ou não no crivo. Eu vou começar pelas mais fáceis, que eu acho que não entrariam, que perguntaram de Usiminas e Oi. São duas empresas com... A Oi já perde no critério noticiário turbulento, mas acho que seria legal comentar, porque o próprio Luiz Barsi fala que foi um investimento que ele fez que não deu certo, né? E a Usiminas, acho que também, além do noticiário turbulento, né? A gente, dia sim, dia não tem briga entre os controladores dela, e a empresa vem dando prejuízo, então nem está distribuindo dividendo, né? Ambas as empresas não distribuem dividendo, quer dizer, a Usiminas não tenho certeza, preciso só conferir, mas eu imagino que não, porque eles fizeram uma oferta grande no começo do ano. Não faz sentido ter distribuição e fazer oferta, né? Ainda mais para uma empresa... que está numa situação delicada. E a Oi, obviamente, não paga dividendos, está em negociação com credores. Essas duas empresas não passam por esse crivo preconizado no livro. Mas a Oi teve um momento que, quando teve toda aquela reestruturação, eles prometeram, né, 2 bilhões, eram 2 bilhões de dividendos, se eu não me engano, e que inclusive o Barsi até encarteirou porque se comparava o dividend yield dava mais de 15%, né? Era uma pechincha. Só que a situação foi tão ruim que não teve dinheiro para distribuir. Perguntaram de Ambev. Esse é um papel, Reis, não sei se você, como um cara que olha para longo prazo, gosta, mas a Ambev sempre foi cara. Só que agora ela estava cara a 20, a 19, a 18, já está R$15. Quanto a Ambev precisa cair ainda para entrar nesse filtro, ou ainda está muito longe desse filtro? Essa pergunta é excelente, porque a Ambev ela sempre esteve cara, mas existem alguns momentos que ela entraria nessa lista, né? Que ela pagava mais de 6%. Eu fiz esse levantamento com algumas empresas que hoje a gente vê como caras perpétua, né? Entre elas a Ambev, a WEG, enfim, outras empresas, Ultrapar, etc. E o que a gente vê é que em alguns momentos de crise macroeconômica, essas ações despencam, como o mercado despenca, né? Então, em 2008, a Bolsa chegou a cair do topo ao fundo quase 60%. E a Ambev caiu também, não me lembro exatamente o número, mas 50%. E nessa queda... ali houve uma janela para você comprar essas empresas que pagava, essa empresa excelente, que não precisa nem falar sobre a rentabilidade, qualidade do management, etc. E ela chegou a pagar 6%. Então, existem algumas janelas que ocorrem a cada
10 anos, nessas boas empresas em que é possível comprá-las pagando 6%. Hoje, elas não estão abertas à negociação a 6%. Se não me engano, a Ambev deve estar na casa dos 2%, 3%. Então teria que cair mais 50%. Mais metade. Acho que é difícil. É difícil, mas vamos num cenário catastrófico, vamos supor uma eleição que não agrade o mercado em 2018, nada é impossível, né? Sim, e até porque ela vem tendo problemas, até os resultados dela vêm piorando, então isso pode acabar corroborando um pouco. Agora, é bacana essa percepção que você traz de 2008, porque eu entrei no mercado em 2008 e eu vivenciei aquele pânico. Eu entrei em pânico, né? Eu não trabalhava ainda, então eu entrei no mercado operando. E olhando hoje para trás, obviamente que depois que tudo passa, fica mais fácil. Mas quanto mais segurança, quanto mais informação você tem, mais você vai olhar uma ação como a Ambev cair 50% como uma oportunidade para comprar uma ação que paga bons dividendos a um preço muito barato do que, oh meu Deus, o mundo vai acabar, deixa eu sair da bolsa. Que foi o que aconteceu com muita gente, né? Exatamente. E assim, a gente está falando de 2008 como se fosse distante, né? A gente vai ficando velho, não é tão distante assim, mas eu queria dizer que no começo deste ano, você tinha algumas empresas que são excelentes que estavam pagando, que entrariam nesse crime. Então, Itaúsa, Bradesco, que são os bancos mais rentáveis do mundo e que, ao contrário da crise em outros países em que leva o sistema bancário muitas vezes a uma situação muito frágil, como foi nos Estados Unidos, que o Fed teve que socorrer vários bancos. No Brasil, esses dois bancos privados grandes são tão sólidos que nunca se discutiu qualquer tipo de socorro. Pelo contrário, né? Estão querendo tributar mais de vez em quando. Pedir para eles socorrer o Brasil, né? Exatamente. Mas enfim, então, se você está com o radar aberto, ligado e aberto a investir na crise, vai ter sempre alguma oportunidade, mesmo empresa boa. Então, talvez a Ambev seja uma vez a cada 10 anos, o Bradesco também seja uma vez a cada 10 anos, mas se você tiver 20 empresas, muitas vezes uma ação dessas 20 empresas vai estar disponível uma vez por ano para você. Então, por isso que a paciência é tão importante. Eu acho que vale a pena a gente fazer um estudo, Reis. Até já vou te encher de pauta aí, 2017 a gente vai ter muito papo, porque os bancos têm uma característica interessante também. Eles pagam dividendos mensais. É pouquinho, né? Paga 2, 3 centavos por ação, mas se você juntar 12 meses e com os dividendos extraordinários, não sei se você viu ontem, mas a Itaúsa anunciou um JCP, Juros sobre Capital Próprio, que o valor bruto era 3,5% do que a ação valia ontem. Então só ontem era um JCP, acho que trimestral. Então, poxa, eu não fiz essa conta, mas talvez somando tudo que ela paga mês a mês, com esse JCP trimestral, com algum dividendo extraordinário, ela nesse nível de preço que está agora, que os bancos têm caído bastante nessas últimas semanas, pode acabar ficando num nível interessante. Bom, tô achando bacana, tem agora veio muita pergunta, mas eu já vou encerrar, vou só pedir para ver se dá para dar uma resposta, só se entraria ou não. Falar um pouco de Saraiva como varejista, que tem um valor patrimonial 20% que vale a empresa, endividamento decrescente a cada balanço semestral, se poderia fazer uma análise de médio e longo prazo. Olha, eu não sou um grande estudioso de Saraiva, mas o setor acaba não ajudando tanto, mas a Saraiva tem um problema também entre os sócios, né? O GWI e os controladores têm tido briga atrás de briga, mas é uma empresa, se for olhar só por múltiplo, ela realmente está barata. Não sei como é que é a política de dividendos da empresa. É só um ponto importante que assim você levantou a questão do preço sobre o valor patrimonial. Nesse livro, e assim as conversas que eu vejo também com o Barsi, eles não olham tanto esse indicador, eles preferem olhar mais o dividendo, né? Inclusive a Par Corretora que a gente falou agora há pouco, em relação ao patrimonial, ela negocia 16 vezes o patrimônio, né? A Cielo, que já foi uma boa pagadora. Porque geralmente quando uma empresa é historicamente uma boa pagadora de dividendo, não vai estar valendo menos que o valor patrimonial. Né? Quando a empresa é muito rentável, ela ganha muito dinheiro sobre o patrimônio é pequeno, mas ela consegue uma rentabilidade alta, o mercado costuma precificar mais em cima da geração de caixa do que os ativos dela. Para quem não está tão familiarizado, a gente tem na Infomoney uma grade de cursos de investimentos em ações bem introdutórios, mas só na prática, né, como funciona o valor patrimonial, né, se a empresa fosse liquidada, o valor patrimonial meio que mostraria quanto que ela deveria ser paga, né, por essa liquidação. E como na bolsa ela vale
a expectativa futura trazida a valor presente, se uma empresa vale menos que o valor patrimonial, no caso da Saraiva, vale 20% do que vale do que o patrimônio dela, isso mostra que o futuro dela é 20% do que ela deveria valer hoje, ou seja, terrível, né? Ela está completamente desajustada no mercado financeiro. Isso pode ser uma oportunidade, ou talvez ela valha tanto assim porque a empresa está em vias de ter sérios problemas no futuro e talvez tender a zero, né? Que é geralmente o que acontece com empresas que valem menos do que o patrimônio. Quer dizer, o futuro dela vai ser muito pior do que o presente. Bom, para fechar, eu ia finalizar, mas perguntaram da ação, que até quando a gente foi encontrar o Barsi, ele falou dela. Tem muito grafista comprando, eu coloquei na carteira InfoMoney, que agora se tornou aquele dia no setor elétrico, a Taesa. Taesa. Talvez ela não entre no critério de 6%. Pô, passa com folga. Passa com folga? Muita folga. Porque, até pela queda recente que teve, passado, né? Esse ano, ao longo de 2016, ela pagou R$3 aproximadamente por ação e estava na casa de 20. Então ela está com 15% de dividend yield sobre o valor do preço atual. Que ela agora, pela queda recente, até estou com o home broker aberto aqui, dá uma olhada, papel que chegou a valer 20 nesse ano, né? Aliás... Chegou a valer uns 25. Agora está valendo 20. E daí chegou a uns 18 na queda recente. Agora ela teve essa recuperação do final de novembro para cá. É um papel que eu sempre gostei muito. Novembro teve uma queda muito forte, aliás, muitas ações tiveram uma queda, ações que talvez entrariam na lista do Décio, que tiveram uma queda bem forte. Talvez nem todas ficaram baratas, mas a Taesa é um papel que começou a saltar os olhos, inclusive do Barsi, né? Que até virou matéria aqui no InfoMoney essa análise. Bom, Reis, eu vou te liberar, porque a gente acabou ficando até um tempo a mais do que eu imaginava, mas muito obrigado por trazer essa dica de leitura. Eu vou já aproveitar esse final de ano para engolir esse livro aí, para começar 2017 revigorado. Realmente, você é um cara que o Luiz Barsi acaba mostrando como uma dica de investimento para quem gosta de investimento de longo prazo. Acho que pode ser um bom livro de cabeceira, uma boa dica aí de fim de ano, seja para você, seja para algum amigo que investe em ações. Reis, que em 2017 a gente venha com ainda mais projetos, que vai ter muita coisa aí. Com certeza. Obrigado, Salomão. Gente, muito obrigado pela audiência. Bom, para você que acompanha a programação do InfoMoney, a gente ainda se vê amanhã. Vai ainda ter uma série de vídeos especiais nesse final de ano. Mas para quem não vê, um bom fim de ano, bom Natal, que em 2017 traga bons investimentos para todos vocês. Até mais!